essa fé que tem que nos sustentar até lá. É fácil, pastor? Não é. Sabemos que não é fácil. Ser firme e constante não é fácil. Quando muita coisa ao nosso redor, e muitas vezes até dentro de nós, está lutando contra. Para pensar, nós estamos falando de uma fé que nos sustente, que nos deixe constante até a volta do Senhor. Estamos falando dessa fé. Enquanto nós estamos no mundo e muitas coisas ao nosso redor, e muitas vezes até dentro de nós, está batalhando para que a gente não permaneça firme. Aí cabe a gente nos moldar. Nós falamos aqui no louvor, né? Olha para mim, Senhor. Senhor, sonda-me, me conhece. Mas também há momentos que a palavra fala para a gente fazer um exame de nós mesmos. Analise-se, pois, o homem a si mesmo. Então você faça uma análise de você mesmo e comece a ver: poxa, para quem eu estou dando mais ouvidos? Para aquilo que quer me parar, quer parar meu ministério, quer parar meu chamado, quer parar tudo? Ou estou dando ouvidos ao Senhor que quer que eu continue, que quer que eu batalhe? Para quem eu vou dar mais ouvidos? Então não é fácil, pastor, não é fácil, não é. E mesmo Deus sabendo que nós vivemos nesse mundo caído em todos os aspectos, mesmo Deus sabendo disso, um mundo caído, cheio de aflições físicas e emocionais, Ele sempre tem chamado o seu povo a permanecer. Foi o que Jesus Cristo disse: eu sou a videira verdadeira, permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Permaneça. Você vê, e Jesus não estava falando, Jesus estava falando com pessoas como cada um de nós aqui, que enfrenta lutas e batalhas e angústias e dificuldades, e tem choros, e tem lágrimas, e tem dificuldade quando sai dessas escadas, enfrenta realidades. Para esses, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, permaneçam em mim. Ele disse, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe que nós somos pó, e mesmo assim Ele fala de permanência. Então a palavra não muda. Jesus Cristo não mudou, Ele continua o mesmo tipo de ser humano que Ele tratou lá há 2000 anos atrás, Ele está tratando hoje. Seres humanos que enfrentavam lutas lá também, lá adversidades, enfrentam também. Hoje são épocas diferentes, mas eu estou falando com seres humanos. Mesmo Deus sabendo que nós somos pó, cheio de fraquezas, cheio de altos e baixos, Ele nos confronta a levar a sério aquilo que temos com Ele. Às vezes essa oscilação, eu não estou falando da oscilação que é normal na nossa vida. Às vezes você está lá em cima, às vezes você está lá embaixo, às vezes. Mas muitas vezes essa oscilação é porque nós não levamos a sério uma coisa que nós temos com Deus. O que nós temos com Deus, pastor? Uma coisa chamada aliança. Sabe o que você tem com Deus? Aliança. Qual foi a última vez que você parou para pensar: eu tenho uma aliança com Deus? Qual foi a última vez? Responde para Deus. Qual foi a última vez que você parou para refletir assim: eu tenho uma aliança com Deus? Qual foi a última vez? Sabe de uma coisa? O Deus que você veio buscar nessa noite, Ele leva a sério a aliança que Ele tem com a gente. Ele leva a sério. Deus leva a sério a aliança que Ele fez conosco. E aí eu comecei a refletir. Deus fez aliança com Noé, não fez? A aliança da criação. Deus fez aliança com Noé. O que Ele prometeu naquela aliança? Não vou destruir mais a terra em água. E o que Ele fez para confirmar essa aliança? Criou um arco-íris. Aqui é a prova: não vou destruir mais a terra.
E olha como a fidelidade do nosso Deus ela é constante. Até hoje, Ele não destruiu essa terra com água. E olha que a terra está dando motivo, hein? E olha que Deus tem motivo, se Ele quis. Mas Ele é fiel na aliança. O seu Deus é fiel na aliança. Deus, Ele fez aliança com Abraão. Ele disse: eu vou abençoar a sua descendência. E abençoou. Eu vou abençoar a sua descendência, Abraão. Qual foi o sinal dessa fidelidade? Circuncida todos os judeus, homens, meninos, 8 dias de vida, circuncida. Vamos circuncidar. A circuncisão era o sinal dessa aliança. Foi o que Deus fez. Deus fez aliança com Moisés no Sinai. Fez aliança com Moisés no Sinai. Ó, agora eu estou dando a lei. E é simples assim, ó. Fala para o meu povo, Moisés. Se obedecer a bênção, se desobedecer a maldição. Simples. Obedeceu a bênção, desobedeceu a maldição. É a aliança que Ele fez. Deus fez aliança com Davi. Quando Ele disse assim para Davi: teu trono será estabelecido para sempre. Ele falou isso para Davi. E sabe quando isso se cumpriu? Em Cristo Jesus. O teu trono reina para sempre. Jesus Cristo veio da descendência de Davi. E se olha nas genealogias, está lá. O seu trono reina para sempre. O Deus que você veio buscar nessa noite, Ele é fiel na aliança que Ele tem. Aí em Cristo Jesus, Deus estabeleceu a nova aliança com o seu povo. Não como a aliança que Ele fez com o seu povo quando Ele tirou da terra do Egito. Porque quando Ele tirou o povo da terra do Egito, nós já sabemos o que aconteceu. Nós sabemos o que aconteceu lá. O próprio Deus foi dizer em Jeremias capítulo 31, versículo 32, que o povo quebrou a aliança. No capítulo 31 de Jeremias, Deus vou estabelecer uma nova aliança. Não a aliança que eu fiz com seus pais quando os tirei do Egito, porque eles quebraram a aliança. Ou seja, eles quebraram, eles invalidaram, eles anularam, eles violaram, eles romperam, eles não honraram o pacto que fizeram com Deus que os tirou do Egito. Será que Deus está tratando com seres humanos diferente hoje? Mas nós estamos sujeitos a agir da mesma forma. Justamente num tempo em que Deus está querendo fazer com que o seu povo se apegue cada vez mais a Ele. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, Deus está te chamando para você se apegar cada vez mais a Ele, porque as coisas estão acontecendo de uma tal forma, de uma tal maneira, que está tudo se cumprindo. Ele quer que eu e você se apegue mais a Ele. Se apegue, faz o possível para se apegar a esse Deus. Faz o possível. Faz o possível. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí. A maneira como a história está se desenrolando é prova de como Deus quer que a gente se apegue mais a Ele nesse tempo. Se apegue ao teu Deus. E não desvalorize aquilo que você tem com Deus. Sabe o que nós falamos aqui que você tem com Deus? Aliança. Você tem aliança com Deus. É tempo de valorizar essa aliança.
E Deus quer usar, Ele colocou uma palavra no meu coração, Ele quer usar essa palavra nessa noite para nos fazer refletir como está a nossa aliança com Ele. E aí a gente vai ver, será que eu vou dar ouvidos mais ao meu coração? Lembre-se do que Jeremias falou, nosso coração é enganoso. Isso eu peço aos irmãos a ler, segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 1. O título da mensagem é tempo de confirmar a nossa aliança com Deus. Confirmar a nossa aliança. Todos acharam, amados? Minha tradução é a árabe, diz assim, segundo livro de Crônicas, capítulo 15, no versículo 1, que diz assim: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote que os ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por Ele achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústias. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também nas cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu reino, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no terceiro mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram sacrifícios ao Senhor do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto menor quanto maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda a boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. Até aqui, fecha os teus olhos, oremos, Pai, em nome do Senhor Jesus. A tua palavra diz que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ah, Senhor, ela tem o poder de penetrar até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, Senhor, em nome de Jesus. Essa palavra é a
rápida para discernir, Senhor, as intenções do coração, da mente. Então, Senhor, em nome de Jesus, através dessa palavra, faz a tua obra. Em nome do Senhor Jesus, que caia por terra hoje, nesse momento, agora, toda ação de Satanás, toda angústia, todo medo, tudo aquilo que não provém do Senhor, cai por terra agora, em nome de Jesus. Pai, quebra a ação de Satanás, que tem cegado o entendimento de muitos, dos incrédulos também, meu Pai, para que a obra do Senhor e a luz do Evangelho não resplandeça sobre os corações. Pai, caia por terra nesse momento. Essa casa é tua, esse lugar é teu, Senhor. O Senhor está aqui nesse momento e pode passear limpando o que não provém de ti, Pai. Faz a tua obra em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu estava refletindo, amados, que nós estamos vivendo o tempo dos ismos. Pastor, o que é isso? Nós estamos vivendo o tempo dos ismos. É o crescimento do ateísmo. Ateísmo é esse ateísmo moderno, ele está englobando tudo, tá? Dentro desse ateísmo está o ateu, está o agnóstico, está um monte, está uma mistura. Mas sabe que é tudo contra Deus, tá? Então nós estamos vivendo o tempo dos ismos. É o crescimento do ateísmo, é o crescimento do sincretismo, é o crescimento do mundanismo, é o crescimento do comodismo. Nós estamos vivendo essa época. E é exatamente nesse tempo que Deus nos faz refletir nessa palavra. Ele me trouxe no coração essa palavra nesse tempo. Nós estamos vivendo um tempo, amados, que muitos crentes se acostumaram com o tipo de fé que tem. Que fé é essa, pastor? Uma fé sem compromisso. Eu só quero simplesmente chegar, sentar, ouvir, e o quanto mais rápido possível. Isso não é Evangelho de Cristo. Nós estamos vivendo esse tempo em que os crentes querem viver esse tipo de fé sem compromisso nenhum com ninguém, Senhor, com nada, com pastor, com igreja, com grupo, com ministério. Eu não quero. É assim que nós estamos vivendo os dias de hoje. Aí depois não vai cobrar o pastor ou cobrar a igreja, porque eu não vejo milagres na igreja, eu não vejo o rodopio, eu não vejo milagre, eu não vejo fogo, eu não vejo nada. Mas não vamos ver mesmo. Se continuarmos a caminhar dessa forma, não vamos ver. Não vamos. Vivemos dias em que muitos crentes se acostumaram com um tipo de fé, uma fé sem compromisso. Esse tipo de fé, ele não reflete a verdadeira aliança com Deus. Uma fé sem compromisso. Fé sem compromisso, ele não gera profundidade. Fé sem compromisso, ele não gera transformação. Nós falamos aqui do Evangelho de transformação. Mas esse tipo de fé que a gente está querendo caminhar, se fosse assim, o Senhor não juntava o teu povo. Se fosse assim, Jesus Cristo não estabelecia a sua igreja. Para que Ele estabeleceu a sua igreja? Para reunir o seu povo, para estar junto como família. Mas e aí? Agora voltando aqui para o texto, amados. Israel neste tempo ele enfrentava algo semelhante. Estava complicado nesse tempo aqui? Estava.
Espiritualmente o povo estava desviado. Olha só, espiritualmente o povo estava desviado. O rei chamado Asa, quando assume, ele pega a situação complicada de reinados anteriores, que espiritualmente o povo está a quilômetros de distância de Deus, longe, afastado de Deus. O culto nesse tempo estava contaminado. Olha só, o culto nesse tempo estava contaminado. Para você ver que é possível Satanás ir plantar e fazer a obra dele quando ele quer. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. É por isso que tem intercessores aqui em cima antes do culto, orando para que no nome de Jesus, Satanás, aqui ele seja envergonhado. Porque aqui ele tem que saber que quem manda é o Senhor Jesus Cristo. Jesus é maior que ele. Ele tem que saber disso. Ele tem que saber disso. E você que se sente chamado para interceder, vem interceder com os intercessores aqui antes do culto. Você sabe se Deus está te chamando. O culto estava contaminado. Não tinha ensino, não tinha direção. Já parou para pensar? Você ir todos os cultos para a igreja, normal, mas espiritualmente o povo desviado. Você vê e perceber que o culto está contaminado. Você perceber que não tem ensino de verdade. Você perceber que o povo não tem direção. Assim dá. É nesse tempo que Deus, nesse contexto, que Deus vai usar um rei chamado Asa. Nesse contexto, Deus vai usar um rei chamado Asa para fazer o povo voltar a valorizar uma coisa que nós falamos aqui, o que você tem com Deus, algo chamado aliança. Nesse contexto, esse rei chamado Asa está fazendo de tudo para fazer com que esse povo valorize a aliança que eles têm com Deus. Asa, rei de Judá, bisneto de Salomão, da linhagem de Davi, começa o seu reinado. Isso começa no capítulo anterior, no 14, nós lemos o 15. O reinado dele começa lá. Ele começa direcionando o povo. Ele começa direcionando o povo segundo a vontade de Deus. Por isso que no capítulo 14 vai dizer: ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele começa a trazer o povo: ó, vamos lá, vem para esse caminho, é esse caminho que o Senhor quer que a gente caminhe. Vamos lá, voltem a valorizar a aliança que vocês têm com Deus. Ele está fazendo isso, ele está trabalhando nisso. E parece que as coisas começam a dar certo. O povo começa a buscar a Deus. Você vê isso no capítulo anterior. O povo começa a buscar a Deus. Deus começou a dar vitórias ao povo sobre o reinado de Asa. Estava tendo vitórias. Deus até concedeu um tempo de paz durante o reinado de Asa. Preste bem atenção. O povo estava buscando, o povo começou a valorizar a aliança. O povo agora está voltando a buscar a Deus verdadeiramente. O que Deus concedeu? Vitórias e paz. Quantos não querem vitórias? Quantos não querem paz, mas não querem buscar a Deus? Grandioso, o exército etíope se levanta contra Judá. O que aconteceu? Deus deu a vitória. O exército era grande? Era grande. 1 milhão de pessoas, de homens nesse exército etíope. Quantos
de asa? 580 mil. Só. Como você vai vencer um exército de 1 milhão se você tem só 580 mil? Você só consegue se você tem aliança com Deus. Porque você e Deus é maioria. Você pode não ter ninguém na sua vida, mas se você tem Deus, você está com a maioria. Você está com a maioria. Deus deu vitória a eles. A ponto da Bíblia dizer assim: caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor. Já parou para pensar nisso? Foram destroçados diante do Senhor. É nesse contexto que o Espírito do Senhor vem sobre um profeta. Não foi o que nós vimos no versículo 1? Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Veio porque, olha só para você ver que nós somos privilegiados. Nesse momento aqui, o Espírito Santo, ele vinha para cumprir as ordens do Senhor, para cumprir uma ação momentânea do Senhor, para capacitar. Depois o Espírito Santo já não estava mais. Hoje, nós louvamos bastante, mas hoje o Espírito Santo não precisa vir, não. Ele já está dentro de você, ele habita dentro de você, ele não precisa vir de nenhum lugar, ele já está aí. Que falta é a gente deixar o Espírito Santo agir em nós. Se o Espírito Santo habita em você, pode ter certeza que ele vai começar a limpar a casa. Ele vai começar a limpar a casa. Deixa o Espírito Santo limpar e trabalhar. Deixa, se entrega a ele verdadeiramente. Deixa, ele vai limpando. É um processo, mas ele vai limpando. Sabe o que o Espírito Santo veio para fazer? Levar glória para Jesus. Não é para o pastor, não é para você. Ele veio para levar glória. Jesus disse: Consolador, ele me glorificará. Aleluia. Amém. Você é privilegiado, você é privilegiada. Nesse tempo aqui, o Espírito Santo vinha e veio. Versículo 1 está dizendo: veio o Espírito Santo sobre Azarias, filho de Oded. Profeta Azarias. Talvez seja a primeira vez que eu ouvo falar desse profeta, porque nós estamos acostumados mais com quem, né? Jeremias, Malaquias, Isaías. Mas no tempo dos reis teve muitos outros profetas que não escreveram livros, que não escreveram nome, mas foram extremamente usados na mão de Deus. Eles não foram reconhecidos, mas foram usados. Tem muita gente hoje que quer ser reconhecido. É melhor você ser usado do que ser reconhecido. É melhor você ser usado na mão de Deus e ele olhar para você, Jesus olhar para você e falar: eu conheço as tuas obras. Do que você ser reconhecido lá na internet. Quer ser reconhecido na internet, ganhar um mundo de like? Pode ir, pode ir. Mas é melhor você ser reconhecido por Deus. E ele olhar assim: eu conheço as tuas obras, eu te conheço, eu sei. Você pode não ser conhecido por ninguém, mas ser usado por mim. Aleluia. Azarias não era conhecido, mas foi usado por Deus. E o Espírito de Deus veio sobre Azarias nesse tempo para trazer uma mensagem para o rei Asa. Era um tempo que estava dando tudo certo. Era um tempo que estava dando tudo certo. Os versículos anteriores vai dizer isso. Estava dando tudo certo. Estava tudo se ajeitando. Espiritualmente parece que o povo está caminhando. Está tudo dando certo. Vitória.
tudo caminhando certinho. Então o profeta Azarias, ele traz uma mensagem sobre a aliança. E aí, refletindo eu, porque talvez o comodismo já estava querendo tomar conta. Imagina, Deus está dando vitória mesmo, acabamos de vencer um exército de 1 milhão. Opa! Aí vem Deus, opa! Vai lá, meu filho, e leva a mensagem. Vai lá, meu filho. Deus, bem amados, eu sei que nós estamos passando por um tempo de esfriamento muito grande, um tempo que o povo está disperso, mas eu creio que Deus ainda está usando profetas verdadeiros, bíblicos nessa terra, para dizer: vai lá e leva a minha mensagem. Eu creio. Vai e leva a minha mensagem. Veio para o profeta Azarias: vai lá e leva a minha mensagem para o rei Asa. Era um tempo de coisas boas, era. Aí eu estava refletindo, se quando atravessamos os piores momentos da nossa vida, muitas vezes a gente desvaloriza a aliança que nós temos com Deus. Como, pastor? Nos momentos difíceis a gente desvaloriza a aliança. Sabe o que acontece? Porque no momento pior da nossa vida a gente começa a falar: eu acho que esse Deus, ele não é possível. Tantas lágrimas que escorrem no meu rosto, e esse Deus parece não estar vendo. Eu pareço enfrentar a maior tempestade da minha vida, mas parece que esse Jesus está dormindo na ponta do barco. Valorize a aliança que você tem com Deus, porque foi falado aqui: Ele é contigo, Ele é contigo. Em qualquer momento que esse Deus, Ele não mente. Qualquer circunstância que eu e você enfrentamos, qualquer uma, quando as coisas estão tudo bem também, quando chega o tempo de sorrir também, quando é tempo de vitórias também, nós corremos o risco de desvalorizar a aliança que nós temos com Deus. Sabe por quê? Porque é a hora que a gente baixa a guarda, né? A gente baixa a guarda. E Deus está usando essa palavra aqui para a minha vida e para a sua, amados. Eu não sei qual é a circunstância, boa ou ruim, mas Deus está usando essa palavra para dizer para mim e para você: não baixe a guarda, não baixe a guarda, não baixe a guarda. Essa palavra era para despertar o rei Asa e todo o povo a confirmarem a aliança com Deus. Quando Deus, Ele manda uma mensagem para se confirmar a aliança, sabe o que Ele está fazendo também? Ele está usando de um dos seus atributos, que é a onisciência. Ele está mandando uma mensagem de confirmação de aliança, porque na sua onisciência Ele conhece o que vai acontecer lá na frente. Ele sabe o que vai acontecer lá. É por isso que Ele está mandando confirmar a aliança agora. Ele sabe o que vai dar lá na frente. Por isso, ouça a voz do Senhor, não endureça o coração, como declara o salmista. Estabelece e confirma a aliança agora, porque na onisciência dele, Ele já sabe o que vai acontecer. Nós não estamos chegando nesse tempo, expectativa. Como vai ser o ano de 2026? Como vai ser? Deus já sabe. Deus já sabe. Nós não temos essa capacidade. Não temos. Queríamos. Se nós soubéssemos o que fosse acontecer amanhã. Senhor, quantas atitudes nossas seriam diferentes se nós soubéssemos o que vai acontecer daqui 10 minutos. Mas Deus sabe.
26. Ele sabe, por isso ele usa a palavra para dizer: confirma a aliança, confirma agora. Seja qual for a circunstância da tua vida nesse momento, está tudo bem? Confirme a aliança que você tem com Deus. Está tudo mal? Confirme a aliança que você tem com Deus. Ele sabe o que acontecerá lá na frente. Talvez Ele esteja usando essa palavra para te livrar já de coisas ruins. Infelizmente, quando a gente estuda a palavra e vê a história de vida do rei Asa, nós estamos lendo o capítulo 15, mas você passa para o capítulo 16, você começa a ver, você fala: não é possível, não é possível que o mesmo rei Asa do capítulo 14, do capítulo 15, é o mesmo rei do capítulo 16. Não é possível, não pode ser. Parece que esse rei Asa, ele não entendeu bem a necessidade de confirmar a aliança, ou talvez ele entendeu na hora. É como aquele solo que recebe a semente, na hora brota, né? Nasce aquela, mas na hora que vem as dificuldades, a flor murcha. Na hora, Asa, mas parece que ele não firmou, não confirmou a aliança. Só que Deus sabia o que ia acontecer lá na frente. Deus sabia. Sabe o que aconteceu lá na frente? No capítulo 16, Asa foi estabelecer uma aliança com o rei da Síria. Asa teve um fim melancólico. Uma enfermidade muito grande veio nas pernas. O que aconteceu? Asa não buscou o Senhor, foi confiar só nos médicos. Ei, você pode ir nos médicos, você pode fazer tratamento, faz terapia, faz tudo que o médico está mandando, faça, mas coloca a sua confiança em Deus, coloca a sua confiança no Senhor, coloca a sua fé no Senhor, faça tudo que o médico está mandando, faça, mas a sua confiança não está em homem nenhum dessa terra, coloca a sua confiança em Deus. A sua vitória vem do Senhor, não vem do médico. A sua salvação vem de Jesus e não do médico e de ninguém. A sua vitória vem do Senhor. O fim de Asa foi ruim? Foi, mas não é o que Deus quer para nós. Desde que a gente confirme a aliança que nós temos com Ele. O profeta está dizendo: confirme essa aliança, Asa. E os benefícios disso vão continuar na sua vida e no seu reinado. É isso que ele está falando. Por isso que o profeta aqui, Azarias, né, versículo 1, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, Ele vos deixará. Percebe a condicional? Tem uma condicional aí, que Deus, Ele é justo, como a palavra diz, Ele é justo em todos os seus feitos, todos. Não adianta a gente querer questionar as ações de Deus. Ele é justo em todos os seus feitos. Quando a gente olha para esses versículos anteriores, você percebe que Asa, ele provou disso, ele provou desse benefício de você buscar a Deus e ver Deus se deixando achar, e ver Deus agindo. Nada melhor do que você buscar
Deus trabalhando e ver Deus agindo na sua vida, ou na vida daqueles que você está buscando a Deus. Asa provou isso na sua vida. Você vê no capítulo anterior, eu falei aqui das vitórias. Olha aqui no capítulo 14, no versículo 11. Esse é o momento que o exército etíope está vindo para atacar Judá. O que fez o rei Asa? Olha só. Clamou Asa ao Senhor. Foi buscar Deus. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus. Imagina ele falando isso daqui, porque ele está olhando para o seu exército. O seu exército tem 580. Ele está olhando para o exército etíope, tem 1 milhão, mais os carros fora. Aí na hora dele orar, o que ele falou? Senhor, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Não há quem, Senhor. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos. No Teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra Ti o homem. Pronto, buscou o Senhor. O Senhor se deixou achar? Deixou. Ao versículo 12: o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Se você estabelecer a sua aliança com Deus, pode vir o tamanho da tempestade que for, o tamanho do exército inimigo que for contra a sua vida. Quando você buscar o Senhor, Ele se deixará achar. Você vai ver os inimigos batendo e retirando e saindo fora. Você não é filha de qualquer um. Você é filha do Deus do exército, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, que pode enviar um anjo para acabar com o exército inteiro. É o seu Deus, é o Deus que você vem adorar. Renda adoração e louvor a esse Deus. Que nada trave a sua adoração a esse Deus. Isso me fez lembrar do salmista Davi, no Salmo de número 18. O salmista Davi, ele tinha aliança com Deus? Tinha, nós ouvimos. Davi tinha uma aliança com Deus. Só que ter aliança com Deus não nos isenta de momentos difíceis, momentos de choro, de lágrima, de dificuldade. Eu sei que o mundo olha para nós e fala: você não tem aliança com Deus? Por que você está chorando? Por que você está sofrendo? Por que você está com essa dor? Por que você carrega essa situação? Por que parece que nada muda na sua vida? Quem disse que ter aliança com Deus vai fazer com que a gente esteja isento das lutas dessa terra? Jesus não disse que vocês vão ter aflições. Davi tinha aliança com Deus? Tinha, mas teve um momento que os inimigos o cercaram de tal maneira, estavam prontos para acabar com a vida de Davi. Quando parecia que era o fim, o que Davi fez? Buscou ao Senhor. Ele buscou o Senhor. Isso me chamou muita atenção. Davi buscou o Senhor. O próprio Davi disse isso no Salmo de número 18, no versículo 4, quando ele disse assim: laços da morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo Ele ouviu a minha voz.
passo mais. Não passa mais quem não confia em Deus, quem não tem aliança com Ele, né? Mas quem tem foco ao Senhor, vai buscar o Senhor e Ele se deixa achar. Ele se deixa achar. E Deus se deixou achar, porque Ele não desampara quem tem aliança com Ele. Quem tem aliança com Deus, Ele não desampara. Ele não desampara quem tem aliança com Ele. Amém, Jesus. Amém. Prova isso, pastor. Qual foi o resultado? Ainda no Salmo de número 18, ao versículo 13, isso é maravilhoso. O Senhor trovejou, nós vimos Ele buscando, vimos? Os inimigos estão cercando, os inimigos estão ali, estão prontos para acabar com a vida de Davi. Está angustiado, mas o que ele fez? Na minha angústia, busquei o Senhor, Ele ouviu minha voz, Ele ouviu meu clamor. Qual foi o resultado? Versículo 13: o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo de brasas de fogo, atirou as suas flechas e espalhou os inimigos, multiplicou os seus raios e o dispersou. Buscou o Senhor e o Senhor se deixou achar. Aleluia. É como se o profeta estivesse falando para o rei Asa assim: você poderia ter morrido, rei Asa, na guerra contra os etíopes. Ô Asa, você estava em menor não, você estava em 580 mil contra 1 milhão. Você podia ter morrido. Você sabia disso, Asa? Mas o que está acontecendo agora, Asa? Vocês estão comemorando a vitória. Bênção. Mas é como se o profeta Azarias estivesse falando para o rei Asa: você só está agora comemorando essa vitória porque Deus tem uma aliança com você e te guardou. Ei, meu irmão e minha irmã, quanta luta, quanta situação você já passou. Você falou: eu acho que dessa eu já não ia. Mas você está aqui hoje, no domingo 23 de novembro, ouvindo essa palavra, porque o Senhor te guardou, porque Ele tem uma aliança com a sua vida e você tem uma aliança com Ele. É por isso que você está aqui hoje. Se não, você estaria. Pensa que essa aliança é brincadeira? Evangelho não é, nós falamos sempre aqui. Evangelho não é brincadeira, igreja não é brincadeira, aliança com Deus não é brincadeira, não é passatempo. Aliança é coisa séria, aliança é coisa séria. Isso serve para casamento, aliança é coisa séria. Confirme essa aliança hoje. Não baixe a guarda, Asa. Confirme a aliança. Permaneça firme. Aí o que o profeta vai fazer? O que o profeta vai fazer para confirmar o seu argumento? Ele começa a trazer, né, a esperança, trazer à memória coisas que aconteceram no passado para reforçar o seu argumento. Olha o versículo 3, ele dizendo assim: ele não disse no versículo 2: busca o Senhor, enquanto vocês estão com Ele está com vocês. Você viu isso acontecer, Asa? Vocês venceram, você estava estabelecendo culto, você venceu o exército etíope. Aí ele, para reforçar o argumento, ele fala da história do passado. Ele diz assim, versículo 3: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que os ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação, cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia.
vai e volta. Mas olha o que Deus está usando o profeta Azarias para dizer. Por isso que ele está dizendo aqui que era um tempo de muitas perturbações. Olha só, era um tempo de muitas perturbações. E muitas perturbações que existem no meio do povo de Deus é porque não confirma a aliança para ficar firme, enraizado na rocha. Porque esse povo não era firme nem estável nesse tempo. Aí o que aconteceu? Deus permitiu perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação, cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. O que Deus fez? Vocês não são estáveis, vocês não querem firmar aliança, então eu vou permitir a situação ruim na vida de vocês. Eu vou permitir umas tempestades. Nós não falamos aqui hoje de Deus no livro de Isaías, ele falando assim: eu crio a paz, mas eu também crio o mal. E quem estava na escola bíblica sabe o que é esse mal. Não é o mal moral, é o mal proveniente de circunstâncias ruins. É Deus falando: eu permito o mal, eu permito as tempestades, eu permito as coisas ruins, eu permito acontecer, porque você não se firma na minha presença. É fácil. Volta para Jó. Não quer? Não vai. Segue a tua vontade, Jonas. Perdoe. Jonas, segue a tua vontade, segue o teu desejo. Vai lá. O que aconteceu? Tempestade. Deus permite. Como estava permitindo aqui para o povo. E aí estava fazendo com que o rei Asa entendesse isso, para reforçar o seu argumento. Aí o que ele vai fazer no versículo 7 dizendo: mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. E Deus é maravilhoso, está dizendo que olha, não vai ser em vão a decisão que você toma de confirmar a sua aliança com Ele. Não vai ser em vão. E o livro, a Epístola aos Hebreus vai dizer que o nosso Deus não é injusto. Ele está vendo o que a gente faz. Ele está vendo toda a decisão na direção do reino, na direção da cruz, na direção de Jesus. Toda a decisão que você tomar na direção da cruz, do reino, da igreja, da obra do Senhor, não será em vão. Não vai ser em vão. Quem vai te recompensar não é o pastor, não é Jesus. É o Deus Todo-Poderoso. Aí o que acontece, amados? O que acontece? O pregador prega, vamos chamar de pregador o profeta Azarias, ele prega. Depois que ele pregou, vamos chamar de uma pregação, uma mensagem direta para o rei Asa. E todas as vezes que Deus ele manda uma mensagem, Deus espera uma reação de quem ouve. Todas as vezes que Deus manda uma mensagem, Deus espera uma reação de quem ouve. Essa reação aconteceu? Às vezes a reação não acontece. Por quê? Nós só abrimos a EBD aqui hoje falando da igreja aos Tessalonicenses, onde o apóstolo Paulo estava com o coração feliz e alegre, porque a igreja aos Tessalonicenses ouviam a palavra, mas não somente ouviam, porque quando a gente somente ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas a igreja aos Tessalonicenses ouviam, e aquilo que eles ouviam ia para o coração, porque o apóstolo Paulo falou à igreja aos Tessalonicenses:
Eu estou feliz. Eu estou feliz primeiro porque vocês ouviram a palavra e acataram a palavra, não como palavra de homem, mas palavra de Deus. E aí depois ele vai terminar dizendo: essa palavra está operando eficazmente em vós. Quando a palavra está operando eficazmente em nós, significa que a palavra não entrou por um ouvido e saiu pelo outro, não. Ela entrou por um ouvido, desceu ao coração e está trabalhando na nossa vida. E sabe como isso vai dar? Sabe como você vai ver que a palavra ela está operando eficazmente na vida de uma pessoa? Os frutos. Os frutos para o reino. Os frutos para a obra. O mensageiro levou a mensagem. Agora Deus esperava o resultado. Aconteceu uma atitude depois? Aconteceu. Olha o versículo 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, o que ele fez? Cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim. Está vendo os frutos? Está vendo os frutos? Quando a gente não somente ouve, mas a palavra entra e vai no coração para começar a operar eficazmente. E olha que interessante, no começo do reinado de Asa, no capítulo anterior, ele já estava começando esse processo de santificação, tirando abominações, tirando altares pagãos, tirando a imundícia, tirando o que não provém. Mas quando chega nesse momento que Deus usa a vida do profeta Azarias para lançar a palavra, você percebe que ainda tem alguma coisa, ainda tem resquícios, ainda tem coisas. Ei, Deus está usando essa palavra porque se ainda tem alguma coisa, vai cair por terra nessa noite em nome de Jesus. Tira fora. Se você firmar uma aliança com Deus hoje, o que precisar ser lançado fora, lança fora a imundícia, lança fora o que não agrada, lança fora o que desagrada o Espírito Santo, lança fora, tira toda a imundícia, tira tudo. Foi o que começou a acontecer. Cobrou ânimo, lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também os das cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico de Salomão, o pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus estava com ele. Um tempo de reino dividido, um tempo que estava um caos no reino de Israel, estava um caos no reino do norte, estava um caos no reino lá, estava um caos, idolatria pegando, o negócio estava terrível. Mas quando eles olham para o reino de Judá, quando eles olham e começam a observar a estabilidade lá, não, Deus está lá, o povo começa a ir, porque houve um estabelecimento de aliança. Ei, meu irmão, Deus colocou essa palavra no meu coração, sabe por quê? Se você estabelecer a aliança hoje com Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a atrair pessoas vão ver a aliança que você tem com Deus e vão começar a vir para o teu lado. Estabeleça essa aliança. Naquele dia ofereceram sacrifícios ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Aí chega o versículo 12, que é a decisão final. Qual foi a decisão de todos? Houve a decisão do rei Asa, que ouviu a mensagem. Provavelmente o rei Asa transmite essa mensagem a todos. Qual é a decisão de todos agora? Versículo 12: entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma.
vão confirmar a aliança com Deus, se coloquem de pé em nome de Jesus. Vão confirmar essa aliança e nós vamos orar em nome de Jesus. E confirmar a aliança não tem que ser peso, não tem que ser nada. Confirmar a aliança tem que ser um momento alegre, porque foi o que aconteceu no versículo 15. Todo Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda a parte. Você toma uma decisão nessa noite, e eu tenho certeza que você vai sair desse lugar com paz no seu coração, a paz que excede todo o entendimento. Vamos orar em nome de Jesus.